Oi, estão me ouvindo? Vou chamar aqui. Boa noite. Egídio, que saudade de você. Fabi, Agora estou. Libério. Oi, bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Edu? Boa noite. Tudo, boa noite. Primeiramente, as pessoas estão entrando aí. A gente vai falando um pouquinho, né? Esperamos um Já? pouquinho para começar, mas a gente já vai falando. Sem Tá me, tá problemas. me ouvindo bem, me vendo bem? Sim, você também me vê bem, que eu não consigo me ver. Te vejo bem e te Tá, ouço bem. legal. Então, boa noite a todos que estão entrando aí. O Edu, primeiramente quero agradecer o seu aceite em fazer essa live junto comigo, né? Eu sou fono, não entendo nada de sonhos, mas sou uma curiosa sobre o assunto. Boa noite a todos. E aí tudo começou quando eu fiz um post bem informal de um sonho que eu tive. E eu recebi muitos comentários sobre sonhos de pessoas, pessoas falando sobre seus próprios sonhos. E eu pensei que isso é um tema que não só eu tenho curiosidade, é um tema de muita curiosidade para um público grande. E logo lembrei de você, né? Acompanho o seu trabalho, e falei, nossa, eu acho que eu vou chamar o Edu para fazer uma live comigo. E, enfim, agradeço que você tenha aceitado. Muito obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui. Já fazia muito tempo que eu queria fazer uma live com esse tema. Aí, que bom que surgiu essa oportunidade. Teve gente que me procurou aí nesses últimos dias. Eu recebi até sonho hoje pelo WhatsApp. É. É, o Então, pessoal a tem gente curiosidade mesmo. tem curiosidade, então a gente mexe muito com algo que vem muito da gente, dessa curiosidade de saber o que a gente realmente não tem certeza das coisas, né? Então, você é um conhecedor do tema, então eu vou apresentar você, Eduardo Luiz Queiroz, psicólogo clínico já há 22 anos, é isso, Edu? Desde 99 já labutando na 99. área. É. E especializado interpretação de sonhos, posso falar que é um modelo junguiano? Modelo, teoria Na, junguiana? na verdade é uma técnica, Uma a interpretação técnica. é uma técnica, porque Legal. os sonhos a gente vai ver que eles trazem muito da gente, então fazer análise de sonhos é interpretar os sonhos e interpretar a si mesmo, né? Então Sim, é um movimento que a gente tem aí para o autoconhecimento. muito legal. E então, enfim, você quer falar um pouco do seu trabalho antes de eu fazer as perguntas? Pode ser, né? Então, como você falou, eu tô aí labutando na psicologia desde 99, né? Comecei cedo a dar aula também, já desde o ano 2000 eu sou professor de psicologia em nível superior nas universidades, e desde então também com consultório aí e os estudos a todo vapor, né? O Jung me interessou muito na faculdade porque ele se aproxima muito da questão da espiritualidade, né? Não como religião, mas como uma demanda da personalidade, né? Como todo mundo tem uma necessidade de transcendência, né? De se compreender um pouco melhor espiritualmente ou de se dedicar a algum tipo de religião, né? E como eu sempre fui muito espiritualista, eu achei nele um caminho científico para esse tipo de coisa, né? E inclusive para a interpretação dos sonhos, né? Excelente. E já na faculdade já fazia grupo de estudos nesse sentido, grupos de interpretação de sonhos, porque mais do que técnica, a interpretação de sonhos ela demanda muita prática, muita atenção todo dia, né? As Legal. pessoas acham, por exemplo, eu não sonho, né? Sonho assim, nós sonhamos todas as noites, né? A diferença é lembrar ou não dos sonhos, né? E aí Legal. até antes a gente conversou um pouquinho, né? Questões, por exemplo, beber antes de dormir, né? Beber bebida alcoólica, estar muito cansado, os altos níveis de estresse, algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, gente que toma psicotrópico, por exemplo, né? Isso pode atrapalhar o fato de você acordar e lembrar dos sonhos, né? A Sim. qualidade do sono, ela também é importante para que a gente recorde dos sonhos e consiga ter material para interpretar, né? Vale Legal. dizer também que os sonhos, assim, porque muita gente se queixa em processo psicoterapêutico do tempo, né?
Ah, leva muito tempo, ah, leva muito tempo, ah, leva muito tempo, tal. Mas o fato é que é, a, a- a gente tem que, quando a gente interpreta o sonho, a gente tem um material muito mais rico para interpretar a personalidade do paciente, a dinâmica psicológica dele, né? Então isso ajuda muito e agiliza bastante o processo. Tá? E Legal. alivia, né? As pessoas têm um pouco de... fica um pouco mais interessante a terapia do que também ficar só confrontando dor, que às vezes é dolorido Só na confrontando o interpretação. concreto, né? Muito difícil. É, Então, exatamente. aqui na nossa live temos muitos sonhadores aí, né? Muita gente querida e que tem interesse sobre o tema. Então, vamos começar. Eu recebi algumas Vamos embora. perguntas, né? Mas eu vou tentar resumir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te falar uma bateria de perguntas para você discorrer ao longo da live. Quem quiser fazer pergunta, a gente tenta encaixar, tá bom? Tá bom? Ok. Primeiro de tudo, o que é o sonho? Tá? O que é o sonho? Segundo, lembrar dos sonhos que você falou, né? É bom, é importante ou irrelevante? Quem lembra do sonho, quem não lembra, tem a diferença sobre isso. Pensando o que é o sonho, né? Que tipos de sonho a gente tem? Sonho diz respeito aos nossos anseios? Sonho diz respeito ao que foi passado? Sonhos premonitórios, a gente falou um pouco sobre isso. São Uhum. reais? Existe? É de verdade? Né? E, enfim, essas são as perguntas básicas da live. Quem quiser fazer mais, então aí está aberto para perguntar. Legal, então vamos embora. O que é um sonho? E eu vou falar do aspecto psicológico mesmo, do aspecto subjetivo. Né? O sonho nada mais é do que uma constelação. Olha só, é uma constelação de símbolos, né? De aspectos de alguém que estão reunidos naquele, vamos dizer assim, naquele ambiente de imagens que o inconsciente projeta, que o inconsciente desenvolve e que nós chamamos aí de sonhos. Né? Dependendo do aspecto da vida onde você está jogando, mais energia, vamos dizer, que está chamando mais a tua atenção, provavelmente é aquilo que vai gerar algum tipo de símbolo no sonho. Né? Agora, por que eu falo constelação de símbolos? Porque ninguém sonha concretamente. Né? Os sonhos, eles têm um material onírico. Tá? Eles têm também aquilo que a gente chama de restos do dia. Então tem gente que vai dormir depois de uma festa e fica sonhando com a festa, tem gente que sonha com o chefe, aí acha que é pesadelo. Então, mas por quê? Porque o foco, a energia mental daquela pessoa está muito focada para esse tipo de aspecto. Né? Então, ele traz também um pouco dessa questão dos restos dos dias. Né? E o sonho ele é também um regulador. Então, é a psique se organizando, é a mente humana se organizando durante a noite, né, para ir para o enfrentamento psicológico do dia seguinte. Né? Então, as nossas preocupações, os nossos anseios, como você falou, podem aparecer no sonho em forma de símbolo? Pode. Mas tem outros conteúdos? O inconsciente, que é essa parte da mente que a gente, que é junguiano, né, a gente costuma a chamar de sombra, né? E por que a gente chama de sombra? Porque é o que a gente não enxerga. Está na gente, mas está na sombra. Então a gente não vê. No geral, os sonhos são muito carregados dos conteúdos de sombra. Olha, legal. Porque é justamente onde a gente tem esse enfrentamento das coisas, né, de nós mesmos. Né? Então os medos, os anseios, né, eles aparecem nessa forma aí de sombra. Né? E até para adiantar um pouquinho, né, por isso que às vezes o sonho ele é meio desagradável, às vezes ele tem uma cara de pesadelo, né? Porque são os conteúdos da gente mesmo que estão aparecendo e que nos incomodam. Né? Ótimo. Então, por isso que às vezes vem esse fator de medo, tá? Mas pode ser por exemplo, ele pode simbolizar uma função psicológica, como pensamento, sentimento, intuição, sensação. Né? Por exemplo, tem sonhos que são altamente emotivos, são altamente emocionais. É um sonho que provavelmente tem algum símbolo ali daquele sonho, daquele enredo, é o sentimento da pessoa atuando, falando. Tá? E tem sonhos que são super
físicos, né, sensitivos. Então a pessoa come no sonho, ela sente o sabor da comida, ela sente o tato, ela tem uma relação sexual, ela sente o prazer gerado nessa relação. Então são sonhos de outra função psicológica que é a sensação. Né? O sonho premonitório, evidentemente, ele é muito típico das pessoas que são altamente intuitivas. Né? E aí mais para frente a gente vai falar um pouco sobre eles. Né? Que legal, que legal. Mas, Desculpa, assim, pode continuar. no frigir dos ovos, tudo que você sonha é um conteúdo seu, da sua personalidade, dos seus sistemas psíquicos, dos seus medos, né? E até as suas projeções. Tá? Então, o medo pode ganhar a forma de um animal peçonhento, por exemplo, uma cobra, uma aranha, num sonho. Né? Assim como os instintos, muitas vezes aparecem na forma de animal. Os animais, eles são comuns, como a gente chama, né? Símbolos gerais. Né? Então, sonhar com um animal selvagem, quase que invariavelmente você está sonhando com instinto. Né? Então, veja, às vezes eu sonho que eu estou com um animal selvagem, sei lá, num cavalo galopando descontroladamente, significa que eu estou sendo conduzido pelos meus instintos. Né? Olha que legal. Ao mesmo tempo que, se de repente eu sonho que eu estou levando um cachorro na coleira para passear, já que o cachorro é um animal doméstico, ele pode estar representando algum instinto do qual eu já tenha dominado, que eu conscientemente consigo ter controle, né? Que eu consigo ter manejo. Né? Nossa, que interessante. Por exemplo, sonho com um carro ou com veículos, né? O ideal é que o sonhador apareça dirigindo. Porque significa que ele está no comando, ele está direcionando a própria vida dele. Né? E não com outros elementos que estão conduzindo de repente. Uma outra pessoa conduzindo o carro no sonho pode ser um outro aspecto seu que está conduzindo. Então, por exemplo, se eu projeto meus sentimentos em alguém, tá? Aquela pessoa que está dirigindo o carro significa que eu estou sendo levado pelos meus sentimentos. Né? E eu não estou tendo um posicionamento muito consciente na vida. Então a gente pode entender que os sonhos sempre são avisos, né? De nós mesmos, participação das nossas decisões. Né? É muito importante o pessoal entender que mesmo a decisão consciente, Ana, ela é anteriormente uma decisão inconsciente. Então a gente já tem estudos nesse sentido. Então hoje eu tomei uma decisão, mudar de emprego, casar, ter um filho, etc. Tá? Essa decisão já tinha sido tomada anteriormente de forma inconsciente. Eu só tomo consciência da minha própria decisão. Porque toda origem da vida mental vem do inconsciente. Então tudo que a gente gera, tudo que a gente produz, tudo que a gente cria, vem dali. E aquilo acaba condensando, gerando material onírico que a gente chama, que é o conteúdo do sonho. Tá? Só para complementar o que é sonho, tá? É sempre importante dizer algumas coisas nesse sentido. Eles não têm espaço-tempo, porque inconsciente não conhece regra moral, não conhece lei, não conhece censura, tá? E nem regras de espaço-tempo ele respeita. Então você pode estar sonhando com um trauma da tua infância, um conflito que você vive no presente, ou estar antecipando futuramente, que é um pouquinho de sonho premonitório que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Os sonhos são muito individuais. Por exemplo, eu falei que animal geralmente ele é um símbolo distinto. Ok, mas eu sonhar com tigre é uma coisa, a Ana Cláudia sonhar com tigre é outra. Então a gente também tem que ter a questão da individualidade do sonhador. Provavelmente os dois estão sonhando com instinto, tá? Mas evidentemente que o quadro, o contexto da Ana é diferente do contexto do Eduardo. Então tem essa questão da individualidade. E como Jung ele considera também a questão do inconsciente coletivo, a gente tem que entender que tem sonhos que também têm caráter coletivo. Então vou até contar para vocês, está na literatura, está nas obras completas do Jung, para quem quiser ler Memória, Sonhos e Reflexões, que é o livro biográfico de Jung. O Jung ele teve um sonho premonitório em relação à Segunda Guerra Mundial. Que toda a Europa era banhada por sangue. Ele via rios de sangue passando pelas montanhas, cobrindo as cidades,
um sonho terrível, né? E a gente entende que, apesar de nós sermos indivíduos, né, ou seja, individual, vamos colocar assim, a gente também se comunica inconscientemente, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando conscientemente, trocando informações um com o outro. Então, eu jogo uma informação para a consciência da Ana, ela também joga uma informação para a minha consciência. Estamos aprendendo. Quem falou que os inconscientes não estão conversando? Sim. O inconsciente ele é uma parte autônoma da mente. A gente não controla. Por isso que ele produz os sonhos de forma livre. Nós não temos, assim como eu não controlo a batida do coração, eu também não tenho como controlar a atividade mental inconsciente, né? Então me resta interpretar e conviver bem com ela. Tá? Uau, que lindo! Parabéns! Eu nunca tinha ouvido uma explicação assim tão maravilhosa sobre sonho, com tanta propriedade. Parabéns! Obrigado. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. As pessoas aqui estão falando coisas, eu morro de rir. Várias pessoas falando sobre os seus próprios sonhos. Mas vamos voltar um pouquinho para eu não perder aqui o que eu ia te falar. Primeiro, então você disse que o sonho é pessoal. Eu posso sonhar com qualquer um cavalo, meu amigo sonha com um cavalo. Mas o meu cavalo diz uma coisa, o cavalo dele diz outra. Com certeza. Com certeza. Quando você fala em símbolo para a pessoa leiga, né? Símbolo significa a imagem central do sonho, é isso? O que é um símbolo dentro do sonho? Tem símbolos que são comuns, que estão inclusive no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, do que ele é feito? Ele é feito de todo um material do conhecimento e da produção criativa da civilização ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, os egípcios tiveram a ideia de levantar pirâmides porque eles entendiam que aquilo aproximava eles dos deuses. Tanto que as primeiras pirâmides eram uma escadinha, né? Não era aquela arquitetura reta, né? Engraçado que aqui nas Américas, os astecas, os incas, né? Eles também fizeram pirâmides, com a mesma intenção. Tá? Só que essas civilizações nunca tiveram contato uma com a outra. Uau! Tá? Isso a gente chama fenômeno de sincronicidade. Que não foram os extraterrestres, né, que fizeram as pirâmides. Eu acho que não. Quem sou eu para duvidar das coisas? Mas assim, eu não sei, né? O universo é infinito, tem muita coisa aí. É sério, eu não duvido de nada. Tá? Essa altura da minha vida, eu não duvido. Para quem pesquisa experiência de quase morte, nem está dentro do contexto, viu? Vai saber, né? É muita prepotência achar que nós estamos sozinhos no universo. Eu acho, tá? Mas eu não acho que as pirâmides tenham sido feitas pelos aliens. Eu acho que foram os homens. É mais ou menos assim. Eu acho que para ficar, e já que nós estamos numa rede social, para ficar bem explicado para o pessoal, vamos pensar o seguinte: inconsciente coletivo é como a internet. E o inconsciente pessoal que nos pertence é o seu celular, é a sua máquina, é você lá logado na rede, tá? Então, a gente está nessa comunicação com esses elementos já há muito tempo, tá? Então, fontes de mitologia, por exemplo, mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, as produções culturais, mesmo a cultura pop, a gente vê que até uma repetição. Se você pensar num super-homem, por exemplo, que é um personagem pop, cultural, moderno, ele é muito parecido com Zeus, que é o deus maior da mitologia grega. Eles têm semelhanças entre si. Né? Zeus, super-homem seria o Zeus dos super-amigos, vamos dizer assim. E o super-amigo seria o Olimpo. Porque a gente vai vendo essa repetição desses conceitos, né? É uma coisa muito clássica, né? Então a gente às vezes capta isso do inconsciente coletivo e aparece no sonho também. Legal. Tá? Ninguém sonhou com o coronavírus? Olha, ninguém me trouxe ainda nenhum sonho com o corona, viu? Que ia acontecer? Pois é. Alguém podia ter tido um sonho premonitório. Não podia? Poxa vida, avisasse a gente tinha feito estoque de máscara, de álcool gel.
Brincadeira, Ajudaria, né? ajudaria, Mas, brincadeira. Vamos voltar às perguntas aqui. O Bill Gates sonhou, será? Sonhos que são recorrentes. Estão perguntando aqui de sonhos que a gente tem sempre. Eu estava tendo um sonho recorrente, né? Aí tem amigos que estão com sonhos recorrentes. O que significa sonhar sempre com a mesma coisa? Diz o que pra gente? significa que tem um conteúdo em você que precisa ser resolvido. Um trauma, um medo, alguma coisa. O inconsciente, ele conversa com a gente. Apesar dele ser parte da gente, ele conversa com a gente. É quase como uma figura autônoma da mente. Então, esse sonho recorrente é que nem pia pingando. Sim. Se você ouvir a pia pingando recorrentemente, significa que você tem que chamar o encanador e resolver. O sonho recorrente é a mesma coisa. Tem um conteúdo ali que precisa ser resolvido. E, no geral, muitos sonhos recorrentes têm a ver com perseguição, que é o conteúdo indo atrás do ego da pessoa. Indo atrás dela, fala assim, olha, por favor, me resolva, eu preciso ser resolvido. Para tirar essa barreira aqui do lado, porque tem alguma coisa aí que precisa ser descoberta, precisa ser desenvolvida, precisa dar um passo. Só que você sabe que nós somos resistentes, né? No geral, a gente não quer entrar em contato com os sofrimentos, né? com esses conteúdos, né? Até a própria forma do sonho ser simbólica é uma maneira da gente preservar isso. Da gente se preservar de... Então, eu tive um sonho maluco, né? Eu não sei o que significa, né? Porque às vezes a pessoa ela não quer entrar em contato com aquilo, então o próprio inconsciente se carrega de mascarar para não levar a gente para o sofrimento. Tá? Então, quando você pensa em pessoas que não lembram do sonho, você entende que é uma negação, que é um bloqueio, que a pessoa não quer entrar em contato com o seu inconsciente, com alguma dor, com sofrimento? Pode ser. Pode ser, é uma hipótese. Pode ser cansaço, pode ser estresse, pode ser que ela tenha bebido na noite anterior. Isso tudo dificulta você rememorar o sonho quando você acorda de manhã. Tá? Mas é importante, tá? Então, Qual seria uma dica para a pessoa que não lembra do sonho? Como fazer lembrar do sonho de uma forma consciente, de uma forma, um exercício de lembrar? Como faria? Uma dica, então, se você puder dar. A mente humana ela é muito maleável, ela é trabalhável, né? E não é porque o inconsciente é autônomo que a gente não pode trabalhá-lo. A gente não pode tentar direcionar a energia dele para alguma coisa. Então você vai sonhar toda noite. O que você tem que fazer? Você tem que pegar um caderno ou um bloco de notas, branco, virgem, que sirva só para isso. Tá? A função daquele caderno é anotar sonhos. Caneta em cima, do lado da cabeceira da cama. Levantou, abriu o olho, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar. Se você levantar e for até o banheiro para fazer xixi, você já perdeu a metade, ou se você não perder tudo. Tá? Porque a portinha lá da consciência fecha e você não tem mais acesso àquele material que chegou. Então, assim que você acorda, é o melhor momento. Hoje em dia, a gente falava isso há 10, 20 anos atrás, né? Hoje o pessoal grava no celular, né? Faz gravação, enfim. Hoje Não tem tem nenhum aplicativo, não tem nenhum aplicativo para sonhos? Não, porque assim, você tem que gravar. Você tem que ter o enredo do sonho. O sonho ele tem um enredo. Né? E, no geral, a chave que a gente chama do sonho é o final, que é justamente o que as pessoas mais esquecem. Né? Então, geralmente, a chave do conflito que um sonho traz está no final. Tipo, o caminho é por aqui. Né? Então, é muito importante lembrar dele todo. Se concentrar antes de dormir, como se fosse uma reza, como se fosse uma prece, também é um jeito interessante de você lembrar. Em terapia, a gente recomenda o seguinte, né? Então, a Ana Cláudia é minha paciente, ela me trouxe um problema, um conflito qualquer. Né? O que você vai fazer à noite antes de dormir? Vai pedir para o seu inconsciente para te mandar um sonho para te ajudar nesse conflito. É como se fosse uma prece mesmo. Só que você não vai rezar nem para santo nem para Deus, você vai rezar para você mesmo. Tá? Para tentar fazer com que o teu consciente gere as imagens, né? Gere ali enfim, os símbolos que são necessários, que são passíveis de interpretação para que você consiga
lembrar no dia seguinte. Isso também ajuda a Sim. lembrar, Que legal, tá? que legal. Mas anotar é o ideal. Não, É o tá. Então, fundamental. as pessoas estão perguntando. Eu vou resumir algumas perguntas que foram entrando. Primeiro, hipnose para trabalhar a questão do sono. Esse vínculo hipnose, eu não sei se tem a ver, hipnose com sonho, terapia de hipnose para melhorar a vida da gente. Eu não sei em que momento que entraria a hipnose na parte de sono, dos sonhos. E pessoas que estão sonhando ou que estão caindo, despencando, tipo voando, e pessoas que sonham que estão morrendo. Se isso tem alguma... Se você consegue falar um pouco sobre sonhos com morte, sonhos de Tá. queda e hipnose, se for da tua alçada. A hipnose, ela é uma forma de deixar as pessoas inconscientes, né? A hipnose Inconscientes. inconscientes, né? A hipnose, ela aparece na psicologia, ela é popularizada na psicologia, viu Freud? Ele não é o primeiro a usar, né? Que o primeiro a usar é o Charcot, né? Uhum. E aí ele conseguia lá criar e eliminar sintomas de histeria através da hipnose. Foi assim que ele e o Freud provaram que a histeria não era uma doença fisiológica, mas sim psicológica, né? Mais para frente, com o Joseph Breuer, o Freud ele utiliza a hipnose também em pacientes histéricas, mas aí já é o nascimento da psicanálise, porque eles estimulam elas a falarem sob hipnose. E eles Ah, percebem que a hipnose quebrava essa coisa do eu não lembro. Então olha que legal. aquelas pacientes começaram a relembrar os traumas que estavam presos ali. Tá? Legal. Não é todo mundo que usa hipnose. O próprio Freud abandonou a hipnose. Porque a hipnose, porque assim, tudo que é inconsciente é simbólico. Isso o Freud, naquela oportunidade, ele ainda não sabia disso. Então ele lidava com material do inconsciente de forma muito concreta. Então teve material ali que gerou muita confusão e induziu ele ao erro, inclusive. Né? Entendi. Então ele acaba abandonando. Hoje, eu não vejo, sinceramente, eu sei que tem profissionais que se utilizam de hipnose em psicoterapia. Eu acho que são coisas muito específicas. Eu sei de dentistas que usam, porque tem paciente que é intolerante à anestesia, não pode tomar anestesia e como é que você vai, sei lá, fazer um canal? Mas a hipnose é comprovadamente física. Ela tem uma ação física no corpo, isso está comprovado. Tá, tanto que dentistas usam. Hipnose é um lugar Ótimo. de De anestesia. analgesia. Tá? Legal, legal. Agora, por exemplo, eu tenho um colega sexóloga, talvez você conheça a Tati, não sei se a Tati de repente está vendo a gente, está assistindo, ela falou que ela se utiliza hipnose. Tem pessoas que têm traumas de sexual da infância, de abuso e tal. E às vezes, para ela quebrar uma resistência dessa, ela usa da hipnose. Tá? Sim, Mas sim. é um material que vai trazer o conteúdo onírico, que a gente chama, que é o conteúdo do sonho. São coisas Entendi. diferentes. Diferentes, perfeito. A hipnose é para quebrar barreiras de repressão, né? Para fazer lembranças, para as memórias virem à tona, as memórias concretas. Não, Para depois serem trabalhadas, né? no sonho eu quero os aspectos de personalidade, eu quero os medos do paciente, eu quero os conteúdos internos dele, para isso me dar uma leitura de quem ele é, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então eu vou interpretando isso com o paciente e ele vai se conhecendo. A Tá? cura, né, tá dentro da gente, a cura, né, o clichêzão, né, mas a gente vai se curando na medida que vamos nos ouvindo o nosso inconsciente e conseguindo nos interpretar. Exatamente. E a própria interpretação, assim, aquilo que a pessoa tem de insights é melhor do que a própria interpretação do terapeuta. Sem Isso dúvida. a gente tem, porque é da individualidade. Né? Então, Sim. às vezes é que eu falo, você associa uma coisa com tigre, eu associo outra. Sim. Né? Então, são coisas que a gente tem que ter muito claro. Né? Então, sei lá, é sempre bom respeitar essa questão da individualidade. Né? E, sim. com morte, você falou, né? As pessoas estão sonhando muito com coisas assim, sangue, morte, queda. Aí a gente pode falar um pouco que são pesadelos? O que seria o pesadelo? É um sonho ruim? Pois para o engano não tem sonho ruim, né? Só sonho bom, né? Não, perdão. O pesadelo, gente, ele é um sonho como outro qualquer, tá? Só que ele tem algum conteúdo que ou a gente é muito resistente, ou é traumático, ou é muito vergonhoso, né?
E aí aquilo vem numa forma de pesadelo, né? Gera angústia, né? Ah, agora, às vezes a gente tem que considerar que os maiores medos também são os maiores desejos. Hum. Fale mais Tá? sobre isso. Olha, o inconsciente ele traça as coisas por linhas muito estranhas, né? Né? Então, às vezes uma fantasia de um estupro, por exemplo, um sonho, que seria um pesadelo, é um desejo sexual ali se manifestando. Né? Uhum. Ah, mas por que o estupro? Né? Porque talvez se a pessoa sonhasse concretamente com o próprio desejo, ela se sentiria envergonhada ou culpada. Né? Sim. Então, por isso que ganha essa conotação de pesadelo, muitas vezes. Né? Às vezes é um trauma que às vezes a gente nem lembra que está ali também. Né? Então, vem nessa forma. No geral, são os conteúdos que a gente não quer entrar em contato, né? Que a gente nega na gente, que a gente não... os nossos defeitos, o nosso lado negro da força, vamos dizer assim. Tá lá na Sim. sombra, quero ver. Toda vez que eu sonho com monstros, né, figuras peçonhentas, lugares escuros, meio aterrorizantes, eu estou entrando em contato com esse mundo meu, que é o mundo das sombras, né? Que é o lado meu que eu não conheço. E tudo aquilo que é desconhecido causa medo. Então, Sim. às vezes, o sonho ganha essa conotação de pesadelo, mas é sonho de qualquer É maneira, sonho de qualquer maneira. Legal, ótimo. tá? Ótimo. Vamos agora. Perfeito. Agora são 7h30, a gente tem que organizar o horário. Eu queria que nesses últimos 25 minutos, 20 minutos que a gente tem, você foque um pouco sobre os sonhos premonitórios, que é muito importante. Sonhar que vai encontrar uma pessoa, sonha que encontra uma pessoa e no dia seguinte encontra. Eu já tive Contra. várias vezes isso, várias vezes. E sonhos, aqueles sonhos que a gente está dormindo e que a gente quer fazer um movimento e não consegue. Sabe aquela sensação de que você parece que está anestesiada, você quer se mover, não consegue, você fica numa aflição? O que são Tá. esses sonhos? Isso não é um sonho, na verdade. Esse tipo de paralisia tem estudos específicos. Tem gente que vê imagens, tem gente que vê um monstro sentado em cima do peito, não consegue se mexer. Né? Isso é uma coisa que ainda está sendo estudada. A gente não tem muita clareza do que é. Tem pessoas que apostam até em questões espirituais. Eu acho que a questão da psicologia analítica, que é do Jung, eu acho que vai entrar, porque tem relatos muito antigos disso. Né? E uma figura demoníaca comum, né? Uma imagem simbólica comum desse ser sentado sobre o peito das pessoas. Tem gente que não vê nada, tá? Que só sente a paralisia. Mas a gente ainda não tem bom conhecimento sobre isso. A gente não sabe por que isso acontece. Tá? Tá bom. Se eu for fazer uma interpretação rápida, o que é uma pessoa paralisada? É uma pessoa que está se sentindo impotente diante de algum problema. Ela está sentindo que ela não consegue reagir. Né? Isso pode estar se manifestando de uma forma somática dentro do sonho e paralisando ela. Tá? Para quem perguntou de morte anteriormente, que a gente não falou, o sonho que está caindo, morte Sim. nada mais é do que transformação, gente. Tá? Tudo que eu sonho que está morrendo, aquele símbolo que morre significa que é um aspecto meu que está indo embora para dar lugar a outro. Né? De Olha, trans... legal. Eu sonhei com a minha própria morte, então a transformação é profunda, porque ela está ocorrendo no ego. Né? Então significa que Legal. você tem um processo de mudança muito grande. Tudo que é morte é efetivamente mudança. Não Tá? necessariamente é a morte real, né? Não. Pelo contrário, é uma coisa positiva, boa, né? O conteúdo do sonho é sempre simbólico. Então, vou até falar de morte e já vou emendar no sonho premonitório. Tá? Perfeito. Do próprio Jung. Um amigo do Jung liga para ele, né, e fala: eu tive um sonho. Queria que você me ajudasse a entender esse sonho. Eu falei assim: que sonho você teve? Aí eu sonhei que eu pegava no balão, né, e que eu ia subindo assim, através das montanhas, e eu ia embora segurando aquela bexiga, aquele balão. Né? E eu que pergunta para ele: você vai escalar os Alpes nesse final de semana? Em Mangueira Suíço? Ele falou assim: vou. E eu falei assim: não vá. Olha. Ele falou assim: por quê? O que é ascender aos céus? Morte. Morrer. Tá? Geralmente é morrer. Tá? Olha.
significa que se ele não fosse aos Alpes, ele não morreria, porque ele resolve fazer a viagem para os Alpes, ele resolve fazer a escalada e ele morre, de fato. Ele morre? Ele morre. Puxa vida! Quer dizer, agora, o que é isso? É o aviso do inconsciente. É o inconsciente te antecipando, falando, olha, cara, você não tá legal. Não vai escalar. Tá? Não é o momento. Tá? Isso aqui a gente, no geral, a gente ignora esse sinal. Você vê que o sonho foi tão importante que ele ligou para o Jung para saber do sonho. E ele ouviu a resposta e desconsiderou. E mesmo assim ele foi. Tá? Nossa. Também se dá muito pelo fenômeno da sincronicidade, né? Que é um fenômeno muito mais comum do que as pessoas imaginam. Tá? Então, por exemplo, estou aqui pensando num amigo, toco o telefone, é ele. Nossa, pô, cara, eu tava pensando em você, eu também, por isso que eu te liguei. Tá? Sim. De todas as pessoas que estão assistindo a gente, você pode ter certeza que isso aconteceu com todo mundo. Isso são os inconscientes conversando. Tá? E Jung, numa viagem de trem, ele tem um pensamento recorrente sobre afogamento. E ele sonha com afogamento, ele pensa em afogamento, ele lembra de homens afogando, ele pensa em guerras. Quando ele chega em casa da viagem, o neto dele tinha sofrido um afogamento. Jura? O irmão mais velho é que pulou na água e conseguiu salvar o Jung. Tá? Então, o que a gente entende? Nossa. Como o inconsciente ele é atemporal, ele consegue antecipar algumas atitudes nossas, né? Que a gente ainda não é que a gente não sabe, a gente só ainda não tomou consciência, né? Então, quando aquilo acontece, dá esse estalo, né? Então, assim, é uma questão de fica uma coisa parecida com déjà vu. Muita gente pergunta, se é déjà vu? Pode ser. Que assim como a paralisia do sono, ainda é uma coisa que ainda está em estudo. A paralisia do sono é uma coisa que chama muita atenção. Eu já tive paciente... Edu! Mas, quanta coisa legal! A gente podia ficar aqui um tempão, né? Falando. A gente faz outra. Né? Faremos. Mas, enfim, os sonhos premonitórios eles vão muito por aí, pela antecipação das coisas, né? Que já estão por acontecer, a gente já está sentindo de alguma forma, ou já tem alguma comunicação inconsciente, e aí ele fica antecipando esse tipo de coisa. Nossa, as pessoas estão aqui falando já que se sonha que está voando, não sai de casa, sempre que sonha com avião. Não necessariamente pelo que a gente entendeu, né? Pode ser que a gente vá fazer uma viagem real e fica antecipando essa situação e imagina que está voando. Não necessariamente todo mundo que está sonhando com voo vai morrer, né, Edu? Não, claro que não. Esse sonho do amigo de Jung é uma coisa muito clara, porque ele tem essa questão do ascender, não é voar, né? Ele está na vertical, ele está subindo. Eu estou num avião. Gente, é com balão, viu, que morre. Com avião tá tudo bem, com balão... Os sonhos com viagem, no geral, significa que a gente está saindo de um ponto para outro, né? É um movimento de transição que a gente chama. Né? Então, vai de um ponto para o outro. Tá? Ai, tô amando os comentários. Pensei que sonhar com balão fosse top. Pode ser. Gente, lembrar da individualidade, tá? Sonhar com balão para um é uma coisa, sonhar com balão para outro é outra. Espero que ninguém tenha sonhado com balão e vá escalar os altos serviços. Ai, meu Deus, vamos lá. Então vamos voltar aqui nos sonhos premonitórios. É algo que a gente tem que considerar, é algo que a gente tem que valorizar, essas sensações de déjà vu, valorizar o que não é muito concreto. Tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, né, Edu? Só acredita vendo, só acredita que o que pode pegar, palpar. Então essa live traz um pouco dessa fala para a gente ouvir intuições, ouvir mais os nossos sonhos. Vai muito de cada um, né? Porque a gente tem 4 funções básicas psicológicas, como eu falei, né? Pensamento e sentimento, uma é oposta à outra. Pessoas mais racionais, pessoas mais emocionais, e a sensação e a intuição também, fazendo uma espécie aí de
de uma cruz aí na personalidade das pessoas, tá? O intuitivo é aquele distraído, que pensa no abstrato, que tem esse tipo de antecipação, porque a intuição é uma função que ela sobra sozinha, quando eu não posso decidir racionalmente, eu não posso decidir concretamente, eu não posso decidir sentimentalmente. O que me sobra? Me sobra a intuição. Intuição. Tá? Quando você faz uma aposta na Mega Sena, você está intuindo, porque não tem nenhum dado concreto para você trabalhar, para você descobrir que números vão sair. Então, é por isso que a gente fala, por exemplo, de atletas intuitivos para fazer jogadas, profissionais intuitivos que sentem alguma coisa, sei lá, um administrador que sente uma coisa do mercado, um bom psicólogo, a intuição pode ser uma ferramenta importante porque ele consegue sacar alguma coisa do seu paciente, tá? Mas o ideal é que a gente equilibre essas funções. A pessoa muito intuitiva, ela vai ficar muito subjetiva, vai virar aquela pessoa distraída que vai tomar multa no mesmo radar 3, 4 vezes porque ela está viajando, entendeu? Sim. E aquele que é muito sensação, que entende o mundo muito com o corpo, é que eles são Tomé, só acredita no concreto, no que eu posso pegar, no que eu posso ver. Tá? É só você comparar com a questão do pensamento e sentimento. Quanto mais equilíbrio, melhor. Né? Não é legal ser uma pessoa muito emotiva, nem muito racional. Perfeito. As coisas têm que estar em equilíbrio. Tudo na psicologia analítica, que é a abordagem junguiana, a gente preza pelo balance, pelo equilíbrio. Tem que trazer sempre o mais para o meio possível, que é o ponto de equilíbrio. Nunca muito para um lado, nunca muito para o outro. Muito interessante. Sempre tem esse lado. Muito interessante. Andressa sonhou com 3 números da Mega Sena. Só lembrei dos 3 e os 3 saíram. Sonha tá direito vendo? da próxima vez, Andressa, por favor. Para vocês verem como é a intuição. Uma vez eu sonhei também com o número 51 e eu joguei na Mega Sena. Eu errei 5, mas o 51 eu acertei. Eu nunca tive esses sonhos com Mega Sena, que pena. Pois é. Não foi nem com a Mega Sena, eu sei só com o número mesmo. Número, legal. Edu, a gente está caminhando aí para os últimos minutos. Por favor, Andressa, sonha direito, tá? Aí passa pra gente. Enquanto ele faz uma live para passar o número. Bolão, hein? Cada um sonha com o número e faz um bolão. Edu, vamos voltar. Acho que tudo foi tão maravilhoso. A gente só estou encurtando para dar tempo de falar tudo. Bom, você está falando sobre sonho coletivo. A gente falou sobre sonho coletivo. Existem atualmente, que você está ouvindo, pessoas que estão te comentando, amigos, pacientes, sonhos que estão recorrentes por conta desse momento que estamos vivendo. Você acha que a gente vai sonhar com isso depois? Você acha que virão sonhos comuns nessa fase? Algo que a gente possa refletir nesse momento sobre os sonhos que vão acontecendo nesse momento? Olha, certamente tem alguém sonhando com isso. Tá? Mas nenhum paciente meu, nenhum paciente ainda me trouxe um sonho que tenha relação com essa questão do Covid ou questão do confinamento, né, de isolamento, não. Não, ainda não chegou. Por enquanto, não. Nesse sentido, não. Tá? Mas eu acho que é muito natural, porque, como eu falei, Jung sonha com a Europa tomando um banho de sangue, e vem a Segunda Guerra Mundial. Né? Então você pode ter certeza que alguém intuiu. Estão falando que quem sonhou? Bill Gates sonhou em 2011 que haveria uma pandemia? As pessoas foram comentando. Eu não ouvi sobre isso. O Bill Gates teve algum posicionamento nesse sentido, tal. Que eu falo, às vezes são manifestações do próprio inconsciente coletivo. O pessoal brinca que os Simpsons fazem as previsões, tal. Sim. Você tem algum material ali que inspirou o cara colocou aquilo e pronto. Né? Fez uma palestra sobre isso. Caramba, e ninguém deu ouvidos para ele? Que pena. Entrou uma pergunta aqui na caixinha de perguntas. O que significa sonhar que está caindo? Tá. Sonhar que está caindo tem a ver com morte? Ou é outra Pode ter a ver, né? É o tipo de sonho, por ser muito comum, eu acho que ele depende muito da individualidade de cada um. Tá? Agora, cair no vazio pode ser uma coisa bastante séria, pode ser inclusive solidão. Sim. Pode ser um sentimento de solidão, pode ser um sentimento de abandono, de estar sozinho, quer dizer, sem amparo, né? Sem chão, porque tem sonhos que a pessoa cai, mas ela não chega no chão nunca, né?
ou quando chega acorda, né? Que é aquele momento que a pessoa acorda de supetão, ou seja, falta sustentação de alguma coisa. Sonhar com pássaros tem a ver com voo, com liberdade, com No sensação. geral, os pássaros eles têm uma representação espiritual. São símbolos Hum, da própria espiritualidade da pessoa. Não raro, um pássaro pode representar até o self, que é o arquétipo que representa o si mesmo, nós mesmos e até o Deus interno, como a gente chama, né? O arquétipo Deus. Né? nossa, Então, que legal. que é a busca verdadeira, que é a busca transcendental. Né? A viagem do autoconhecimento, às vezes as pessoas querem jogar isso para fora, né? O que eu faço? Né? Mas, na verdade, é uma questão interna, uma viagem interna, para dentro de si mesmo. Né? Então, no geral, tem uma representação de espiritualidade, os pássaros, pela semelhança com os anjos, por ascenderem ao céu, Com né? Assim como o voo. cara do... Né? Eles estão voando, tá? Mas eles têm um pouco desse aspecto espiritual, sim, as aves. Tá? Tanto Tá, uma ave que é mítica, que é a fênix. perfeito. Sonhar com carro sem freio, sonhar com fezes, sonhar com cobra, peixes. O carro geralmente representa a tua própria vida. É a Então, própria vida. se o carro está sem freio, dependendo do contexto do sonho, precisa entender o que é esse freio. Né? Será que você está precisando parar? Você está precisando dar um break nas coisas, parar, encostar o carro para o reparo, talvez seja isso, hein? E aí o carro é Antes você que ele mesmo. pife, né? É a tua própria psique ali sendo representada pelo carro. Tá? Então você está Legal. sem freio, provavelmente está precisando de algum limitador aí, uma autocensura, tá? Uma pessoa está muito impulsiva, né? O que é o sem freio? É o impulsivo. Né? Cocô, as fezes, no geral, tem a ver com controle. E aí, quem é da área da saúde vai conhecer um pouco mais, né? Porque Sim, os nossos primeiros, vamos dizer assim, movimentos de controle são sobre o cocô, né? Que sim, é claro. a expulsão das fezes. Então, a gente aprende a controlar ali, tá? Então, geralmente, fezes tem alguma coisa a ver com controle. Legal. O ciumento sonha com fezes, porque o ciumento tem grande necessidade de exercer controle sobre os outros. Pode ser a preocupação com o trabalho, a pessoa está lá preocupada com o trabalho, então precisa ter o controle. Tá? Muito legal. Eu temo que a gente seja derrubado aqui. Eu não sei se lives do Instagram duram 50 minutos ou 1 hora. Se for 50 minutos, já já vão cancelar a gente. Se for 1 hora, ainda temos 10 minutos. Então a gente vai tocando até a gente conseguir finalizar aqui. Perguntas aqui na mensagem estão chegando muito sobre traição. Sonhar que está sendo traído. O pessoal está com medo que seja um sonho premonitório. Quem nunca sonhou, né, que está sendo traído? 1 hora estão me falando. Então a gente tem mais 5 minutos. Tá. Tá? Olha, não é impossível ter um sonho premonitório desse. Mas, e isso é importante dizer, que no geral, tudo que está no sonho, gente, todo elemento, as pessoas, os símbolos, os animais, tudo é você. São elementos seus. Tudo que faz parte do sonho do sonhador é um aspecto dele, tá? O sonho premonitório ele pode fugir um pouco a isso, mas eu acho difícil, é muito raro uma pessoa ter um sonho premonitório tão concreto assim, precisa ser muito intuitivo. Os muito intuitivos têm. Sonhei que estavam me traindo, uma semana depois aconteceu. Ok, pode acontecer, mas sem desespero, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu tô rachando de rico. Ai, cada Eu não um. consigo ver todos os comentários. Bom, 5 minutos faltando. Eu quero agradecer. Foi uma delícia estar aqui com você. Uma delícia. Eu ficaria aqui mais 2, 3 horas. Acho que as pessoas aqui também. Muito legal a participação de todos vocês. Agradeço. Faça suas considerações finais, Edu, para todo esse povo bando de sonhador aí que está aqui. Bom, primeiro quero convidar todo mundo para conhecer meu perfil no Instagram, meu consultório virtual, tem link lá, então vocês estão vendo aí, né, Psicoedu Underline Terapia, tá? Essa é bem a minha linha de atuação, né? Não é só interpretação de sonhos, evidentemente, né?
Eu dou dica de leitura, de filme, eu sou muito interativo com o paciente, né? Gente, assim, eu acho que para quem pode, acho que é um momento de investimento mesmo, em autoconhecimento. Não, é verdade, porque a gente está vivendo uma Sim, pandemia, está fechado em casa, acho que é uma boa oportunidade para fazer planos, para se reorganizar e para se conhecer, né? Já que a sem gente está no dúvida. isolamento. Para depois ter as execuções quando a gente for liberado. Então, quem quiser me conhecer melhor, pode mandar mensagem lá no mesmo, tá? E eu vou respondendo aí na medida do possível. Olha, meu irmão está incessantemente perguntando sobre o que é sonhar com piolho. Em um minuto, Edu, o que é sonhar com Olha, piolho? o piolho é um parasita, né? Saber que aspecto da vida está parasitando seu irmão. O Fábio Assunção arrasou na live. Ô, gente, apesar dele ser muito bonito, eu tenho que dizer que, poxa, o perfil psicológico dele não é o melhor para minha imagem. Mas tudo bem, Ai, Edu, foi uma vou delícia. aceitar. Obrigada por Para mim toda. também. Bom, a gente marca outra, Edu. Foi tão gostoso, tá todo mundo pedindo aí. A próxima Não, semana outra, quem sabe a gente não ajeita outra. legal, com certeza. Vai ser um Ah, prazer. gente, obrigada. Um Me beijo. adicionem lá. Beijo para Ó, todos. agradeço o Edu. É um excelente profissional, super solícito. Sigam o perfil dele. E boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Psicodona Live Terapia. Vejo vocês lá. Um abraço.